Sexta-feira à noite, o vascaíno tá como, né? Pô, quero ir pro meu happy hourzinho, tomar uma cerveja com os amigos, uma pré-night pra pegar a baladinha. E aí, tem o jogo do Vascão. Aí o vascaíno fica, pô, e agora? Happy hour ou o jogo do Vasco? Barzinho ou o jogo do Vasco? Baladinha ou o jogo do Vasco? Claro que é jogo do Vasco, né, cara? Estamos no meio de uma pandemia, não pode aglomerar. Que ideia é essa, ficar saindo sexta-feira à noite? Fica em casa, quieta o faixa em casa e assiste o jogo do Vascão. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa sexta-feira, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Sampaio Corrêa em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que, como sempre, né, como vai ser aí, daqui para frente, vai ser um jogo decisivo, tanto para o Vasco quanto para o Marcelo Cabo, né? Acredito que vai ser assim daqui para frente, pelo menos enquanto o Vasco não conseguir chegar ali entre os 4 primeiros, né? Enquanto não alcançar um aproveitamento que o garanta de volta à Série A, uma gordurinha ali para administrar, voltar a jogar bem. Enquanto isso não acontecer, eu acho que o Cabo e o Vasco, por consequência, vão ficar andando ali no fio da navalha, vão ter que jogar a vida ali a cada rodada, porque a paciência do torcedor vascaíno ela já se esgotou, não é mesmo? Então, só por isso, esse jogo agora contra o Sampaio Corrêa já seria fundamental. O Vasco não pode mais pensar em perder pontos em casa, não na situação em que está, no meio da tabela, precisando subir. Os jogos em casa vão ser todos muito fundamentais para o Vasco. Mas não só por isso, né? Eu acho que essa partida contra o Sampaio Corrêa, ela também é interessante em 2 outros aspectos. Não sei vocês, né? Eu gosto de ir dividindo o campeonato ali em etapas, em trechos, com as suas características próprias, né? E eu acho que essa partida de hoje contra o Sampaio Corrêa, ela fecha um desses períodos e abre outro, né? O que eu tô falando? Essa partida agora vai ser a 10ª partida do Vasco na Série B. E a gente sabe, né? O 10 é aquele número meio cabalístico, meio importante. O próprio Pássaro já falou disso, né? Vamos esperar até a 10ª rodada. Por quê? É 1/4 do campeonato, mais ou menos, né? Um pouco mais de 1/4 do campeonato. Então, não dá para ficar mais naquele discurso de não, tá só no começo. Você já tem um número satisfatório de partidas, então também já não tem mais tantas distorções, né? Você começa o campeonato, 4 rodadas, o time ganha 3, vai lá pra cima. Mas são poucos jogos, né? De repente ganhou um jogo ali na sorte, aí o outro ganhou porque enfrentou um adversário muito fraco. Agora não, 10 rodadas, você já enfrentou aí a maioria dos seus adversários. Esses fatores aí do acaso, de sorte, eles já são diluídos ao longo de várias rodadas. Você também já sente qual é o clima da competição, qual é o nível dos adversários. Então dá para fazer um balanço mais completo, né, mais profundo de como está indo o time do campeonato depois de 10 rodadas. E aí, vou dizer para vocês, né, independente do resultado contra o Sampaio Corrêa, o rendimento do Vasco está abaixo do esperado, né? Porque o mínimo que a gente esperava é que depois de 10 rodadas, o Vasco, não vou nem falar que é protagonista, que tinha que ser líder, mas o mínimo que a gente esperava, é que o Vasco estivesse fazendo uma campanha aí que garantisse o seu retorno à Série A. E a gente não vai conseguir isso. A gente não só não vai conseguir voltar para o G4, mesmo vencendo o Sampaio Corrêa, como o mais importante, né? Que eu considero o mais importante, a gente não vai conseguir um aproveitamento que nos permita ter a convicção de que vamos voltar para a Série A, independente de outros resultados. Acho que a gente tem que se pegar mais a isso, né? O aproveitamento do Vasco, do que se vai estar no G4 ou não. Porque isso é estatística, né? Aquele pragmatismo dos fatos. Se o Vasco conseguir aí um aproveitamento de 58%, isso vai garantir que no final do campeonato o Vasco atinja ali 66 pontos, né? E 66 pontos, você pega aí os últimos 15 campeonatos, todos os campeonatos de pontos corridos com 20 times da Série B, nunca um time que conseguiu 66 pontos
não subiu. Então é essa meta que o Vasco tem que procurar. E a verdade é que mesmo vencendo o Sampaio Corrêa, a gente não vai conseguir atingir essa meta. A gente vai ficar ali com 16 pontos em 30 disputados. Isso dá 53% de aproveitamento, que daria lá no final do campeonato 60 pontos. Né? 60 pontos é uma pontuação que permite até sonhar, né? O Vasco pode eventualmente até conseguir o acesso com 60 pontos, mas é um risco. O mais provável é que não consiga. De novo, voltando aí para os 15 campeonatos que já teve da Série B com 20 times, só 3 vezes um clube com 60 pontos garantiu o acesso para a primeira divisão. O Vasco não pode trabalhar com esse número, né? O Vasco não pode trabalhar com esse número. O que não quer dizer também que, então, não faz diferença vencer ou perder? Claro que não, né? Porque se a situação já ficaria ruim mesmo com o Vasco vencendo, com o Vasco empatando ou perdendo, fica pior ainda, né? Se essa vitória nos traria ali um aproveitamento que a gente pode sonhar, pelo menos com acesso, com um empate, ou então com uma derrota, aí o aproveitamento fica daqueles que nem sonhar adianta. Fica impossível de que com um aproveitamento desse o Vasco consiga o acesso. Então, essa vitória aí, ela é muito fundamental por causa disso, né? Mantém ali a chama acesa, até por uma questão ali de melhora, né? Também de você sentir uma melhora no Vasco. Acho que essa é a grande questão que a gente pode ali, ou que pelo menos o Cabo e o Pássaro podem usar para justificar uma eventual permanência do treinador, uma sequência do trabalho, seria ali essa curva de melhora do time. Porque, vamos lá, são 10 jogos, né? Serão 10 jogos completados quando terminar essa partida contra o Sampaio Corrêa. Se a gente dividir ali em duas metades, os primeiros 5 jogos e os 5 últimos jogos, a gente vai ver que nas primeiras 5 rodadas, o Vasco conseguiu ali um aproveitamento de 46%. Né? Foram 2 vitórias e um empate, então são 7 pontos conquistados em 15 disputados, dá ali um aproveitamento de 46%, não é mesmo? Se o Vasco consegue vencer agora o jogo contra o Sampaio Corrêa, não só a gente consegue pela primeira vez na competição emendar 2 vitórias consecutivas, como a gente consegue nesses 5 últimos jogos 9 pontos conquistados em 15 disputados. Isso aí vai dar um aproveitamento de 60%, né? 60% dá 68 pontos no final do campeonato. Com 68 pontos, a gente com certeza consegue voltar para a primeira divisão e, sei lá, ficar ali brigando na parte de cima, né? Não sei se dá para falar em título, porque, de novo, né, pegando os 15 campeonatos que já teve, o time que foi campeão com menos pontos foi com 69, mas você vê que fica ali meio que mordendo, né? Mas 68 pontos, você consegue ali, de repente, uma vice liderança, de repente um terceiro lugar, mas garante o acesso, né? Então você pode usar esse argumento para defender o trabalho. Ó, a gente se acertou aqui, né? A gente conseguiu 60% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, era de 46 nos primeiros 5, então tá tendo uma melhora. Conseguimos 2 vitórias consecutivas, o time mudou o seu jeito de jogar, e acho que isso pode, sim, dar um reforço pro trabalho do Cabo, né? Até porque se a gente for pegar ali o momento em que o Vasco mudou o estilo de jogo, que o Cabo resolveu ir para um jogo mais reativo, ir para um feijão com arroz ali, né? Um pouquinho mais retranqueiro, como a gente gostaria de dizer, o desempenho do Vasco melhorou, né? Foi na 4ª rodada que a gente perdeu para o Avaí, estava com um desempenho de 33%, e depois dali conseguimos vencer todos os jogos em casa, não é mesmo? Ainda perdemos jogos fora, tudo bem, mas conseguimos vencer todos os jogos em casa. Se conseguir vencer mais esse hoje, é um indicativo de que as coisas, por mais que ainda não agradem, estão melhorando, né? Estão melhorando. Até por isso, eu não acredito aí em mudança tática do time hoje não, né? Vejo o pessoal comentando, torcendo aí pro Vasco, o Jean Faísca, né? Fica desesperado, quero ver o Vasco protagonista, quero ver o Vasco tomando as ações do jogo. Não acho que vai haver essa mudança de postura no Vasco, né? Porque eu falava ali dos trechos, dos blocos do campeonato que a gente divide. Essa partida de hoje abre um segundo bloco também, que é uma coincidência que às vezes acontece na tabela, né? Os próximos 3 jogos do Vasco vão ser contra aí os 3 primeiros times na tabela do campeonato. Vai ser uma escadinha. Engraçado que vai ser uma escadinha. A gente enfrenta hoje o Sampaio Corrêa, que está na 3ª posição. Na próxima rodada, o Curitiba, que está na 2ª posição. E daqui a 2 rodadas, o Náutico, que está em 1º lugar. E aí, se a gente imaginar
que o time do Vasco resolveu partir para essa tática mais retranqueira, né, de dar a posse para o adversário, jogando em casa contra a CRB, contra a Brusque, contra a Confiança. Agora contra o Sampaio Corrêa, contra o Curitiba, vai voltar a ser mais agressivo? Não dá para imaginar isso, né? Muito pelo contrário, eu acho que esses 3 próximos jogos vão ser aí, na verdade, o teste de fogo para o Cabo e para essa estratégia, né? Acho que, beleza, funcionou contra o Confiança, funcionou contra o CRB, legal, que bom, né? A gente pelo menos está vencendo, está juntando pontinhos aí. Mas o grande desafio é ver se esse esquema tático funciona contra os nossos oponentes, né? Contra os melhores times do campeonato e, a rigor, os nossos adversários diretos. Então vão ser 3 jogos de 6 pontos aí, né? Aquela brincadeira dos jogos de 6 pontos, a gente ganha ponto e ainda não deixa o adversário descolar. Vai ser isso, vão ser aí, vai ser uma rodada aí, 3 rodadas de 18 pontos disputando. Se o Vasco, vamos pensar aqui no melhor dos mundos, né? Se o Vasco conseguir 3 vitórias contra esses 3 adversários, dá até para imaginar no Vasco chegando ali na disputa da liderança. O Vasco tem 13 pontos, né? Com mais 9 iria a 22. O Náutico já tem 21, não conseguiria 3 porque perderia do Vasco, mas poderia ir a 27. A liderança ainda está meio longe, né? A liderança ainda está meio longe. Mas com certeza a gente ia conseguir, dar um up na tabela, até porque é um campeonato muito disputado. E, cara, qualquer 2 vitórias já te joga lá para cima, né? Eu acho... Muita gente fala assim, esse é a Série B mais difícil, a melhor Série B de todos os tempos. Acho que são 2 coisas diferentes. Não acho que seja a melhor Série B de todos os tempos, sei lá, será que é? É um nível técnico muito fraco, mas eu acho que é sim a Série B mais disputada aí dos últimos tempos. É uma Série B, cara, você olha pra tabela ali, todo mundo tem chance ali, pelo menos metade dos times tem chance de acesso, um perde-ganha muito grande, então você conseguir emendar uma sequência de vitórias, te joga lá pra cima na tabela sim. E eu acho que o Vasco agora abraçou, aí, falando mais da partida mais uma vez, abraçou essa estratégia de jogar de maneira mais reativa, jogar mais no feijão com arroz. Acho que o Cabo tentou fazer um jogo um pouco mais sofisticado, um pouco mais bonito, aquela coisa do jogo posicional, jogo apoiado e tudo mais, mas não funcionou, não funcionou. O Vasco, tomou 2 pancadas aí, logo no começo do campeonato, e percebeu que precisava mudar, né? E mal ou bem, o time melhorou com essa mudança, né? A gente vinha tomando, por exemplo, muito gol naquela tentativa de sair jogando. Aquela coisa do goleiro que toca pro lateral, que toca pro zagueiro e sai tocando assim. E, cara, a gente não só não conseguia chegar lá na frente, ficava ali atrás da linha do meio campo, tocando aquela bola para um lado ou pro outro, como tomou muito gol, perdendo a bola ali naquele setor, né? E de uns jogos para cá, o Vasco abandonou essa estratégia e o time melhorou. Pelo menos nos resultados, o time melhorou, né? Por mais que ainda sejam jogos aí bem irritantes de ver. Então eu acredito que a tendência é o Vasco realmente insistir com esse modelo de jogo aí. Só que aí, 2 coisas que a gente precisa comentar, né? A primeira, esse estilo de jogo precisa melhorar, né? Que nem eu comentei no podcast essa semana, na terça-feira, assistam aí caso ainda não tenham assistido, sobre a questão do esquema tático do Vasco. Uma coisa é você jogar feio, outra coisa é você jogar mal, né? O Vasco pode jogar feio para poder conseguir ali os pontos que precisa para subir, eu estou disposto a aceitar isso. Mas você tem que jogar feio certo, né? Feio da maneira certa, não pode jogar feio e mal e perder os jogos. Então, se você quer jogar de maneira reativa, você tem que jogar bem dessa maneira reativa. O que eu estou falando aqui? Você vai entregar a bola para o adversário, para ele comandar o jogo, vai ficar lá atrás, vai deixar o adversário com 60%, 70% da posse de bola, você está assumindo que você vai ser atacado 60%, 70% do tempo. Então a sua defesa, amigo, tem que estar muito arrumadinha para aguentar o tranco, né? E uma coisa é aguentar o tranco de um Brusque, aguentar o tranco de um Confiança, e outra coisa é aguentar aí o tranco dos melhores times do campeonato, né? O caso do Sampaio Corrêa hoje, e do Curitiba e do Náutico nas próximas rodadas. A defesa tem que estar melhor postada, tem que estar marcando melhor, mordendo mais o adversário, não dando espaço para eles se criarem, né? E o outro lado da moeda é o seguinte, se você vai dar a bola para o adversário vai ficar com 70% da posse de bola, você vai ficar muito menos tempo com a bola. Então, naqueles 30%, 40% do tempo que você vai ficar com a bola, você tem que ser muito mais eficiente, você tem que fazer essa bola chegar com muito mais rapidez ao ataque, né?
Não só para tentar pegar a defesa adversária ainda desarrumada, como, que nem eu expliquei, né? Você tem menos tempo para conseguir fazer o gol. Então tem que estar com o contra-ataque mais arrumadinho, mais azeitadinho. Não dá para pegar a bola, pisar em cima dela, olhar para frente para ver para quem vai tocar, não. Você já tem que saber, pegou a bola, antes mesmo de você pegar a bola, você já sabe que seu companheiro está correndo por aqui, então você já vira lançando. Tem que estar uma coisa mais entrosada, né? E eu espero que com esse tempo que o Vasco teve aí, mal ou bem, foi uma semaninha praticamente para treinar, o Vasco apresente, se a proposta de jogo é essa, que se apresente um pouco melhor, né, nessa proposta. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver em campo, né? E o segundo, que talvez seja o mais complicado nessa proposta, é aquela questão de combinar com o adversário, né? Porque a ideia de ser reativo, essa proposta de jogo reativo, ela pressupõe que o adversário vai te atacar e que você vai reagir. Mas e se o adversário também entra com a mesma proposta em campo? Eu também. Você entrega a bola, toma time, toma adversário, me ataca aí. E aí o adversário, no caso Sampaio Corrêa, fala, não, obrigado, toma a bola de novo pra você que me ataque, né? E aí, como é que vai ser a postura do Vasco se apresentar essa situação, né? Porque Sampaio Corrêa, vindo para São Januário, enfrentar o Vasco, eles já estão lá na frente com 18 pontos, terceiro lugar, eles podem se satisfazer com um empate, não é mesmo? E o Vasco, não, o Vasco precisa vencer para conseguir subir na tabela. Qual vai ser o comportamento do Vasco diante de uma situação dessa? É uma outra curiosidade que eu tenho para essa partida de hoje, não é mesmo? Por mais que eu ache, né, que o Vasco pode se dar bem, pelo menos na Série B, com esse tipo de postura, por quê? Porque, volto a falar aqui, né, eu acho que a gente tem aí o melhor elenco da Série B, é o elenco mais qualificado, falando ali individualmente dos jogadores, acho que a gente tem os jogadores mais técnicos da Série B. Então, se você consegue fechar a casinha lá atrás, consegue garantir que não vai sofrer gols do adversário, de repente lá na frente, na qualidade individual dos jogadores, a gente consegue achar nosso golzinho, né? Um passe ali que deixa um companheiro na cara do Marquinhos Gabriel, a gente sabe que o Cano precisa de poucas chances para conseguir botar a bola no fundo das redes, de repente um chute mais de longa distância do Andrei, uma jogada individual do Peck, de repente essas coisas funcionam, resolvem, a gente acha um golzinho lá na frente, e aí a questão é conseguir saber depois, né, segurar o tranco do adversário e também explorar os contra-ataques. O Vasco, se vai jogar nessa postura, a dificuldade é achar um gol. Uma vez que achou um gol, tem que saber jogar com resultado. Não pode ser que nem foi contra o Brusque, que abriu o placar, que seria o mais difícil historicamente, e deixou sofrer um empate, ou contra também o Confiança, que abriu o placar e não conseguiu administrar a partida direito, não conseguiu ampliar o placar depois no contra-ataque que o Confiança deu para o Vasco, né? Abriu ali um pouco a defesa, o Vasco pôde explorar o contra-ataque e não conseguiu chegar num segundo gol. Vai precisar ser melhor do que foi até aqui para conseguir vencer o Sampaio Corrêa, que vai ser um adversário mais difícil do que os últimos que a gente enfrentou aí, né? E qual vão ser os 11 que vão, pelo menos no começo do jogo, encarar essa missão aí? Muito provavelmente nós vamos com uma defesa bastante experiente, Vanderlei no gol, Léo Matos na direita, o Hernando e o Castan na zaga e o Zeca fechando aí essa linha defensiva. No meio, aí já vamos com um time mais jovem, de mais mobilidade, a gente espera, né? O Andrei vem fazendo boas partidas, oscila demais, mas enquanto estiver oscilando para cima, eu acho que tem que ser mantido no time, né? Vai ser nosso primeiro volante. Do seu lado, também acho que é o parceiro ideal para ele ali, o Galarza, que é um jogador que se entrega muito, voluntarioso, corre o campo todo, então ajuda ali, compõe bem com o Andrei, né, que é um jogador mais lento, mais cadenciado, um pouco mais para frente na esquerda, mas também fechando o meio campo. Vamos ter o MT, que também vem em uma fase excelente, e de novo, é garoto, então deve oscilar, mas enquanto estiver numa fase boa, tem que ser mantido no time titular. Fechando esse meio campo, a gente vai de Marquinhos Gabriel, um jogador que também oscila durante a partida, né? É muito vagalume, para mim não se apresenta para jogo que nem eu gostaria, mas que tem ali uma qualidade diferenciada, um toque mais refinado, que, cara, num lance pode resolver a partida, então é importante ter ele em campo também. No ataque, né, jogando mais no ataque, a gente deve ter o Gabriel Peck, para mim, o parceiro ideal do Cano, que vai fechar esse time aí, né? O Gabriel Peck é um jogador de velocidade, tem qualidade técnica também, então pode ser aí uma boa válvula de escape caso o contra-ataque se apresente
pro Vasco da Gama. Enfim, cara, tô confiante nessa partida. Acho que a gente pode vencer sim, né? E, cara, a gente espera que com as vitórias seguidas o time ganhe tranquilidade, ganhe confiança para conseguir fazer uma boa Série B aí. Não tá tão difícil, Vascão, não tá tão difícil. O nível dos nossos adversários não é alto, é só melhorar um pouquinho e a gente consegue aí esse aproveitamento que precisa para voltar para a Série A, que é o mais importante, não é mesmo? Bom, essa é a minha expectativa para o jogo de hoje. Diga aí nos comentários a expectativa de vocês, o que vocês estão esperando dessa partida, estão confiantes, não estão, qual vai ser o placar. Não deixem de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueçam que mais tarde também, lá no Atenção Vascaínos, tem o pré-jogo, né? Deve começar ali umas 6h15 mais ou menos. A gente assiste o jogo e depois tem o pós-jogo para a gente comentar o resultado. Se tudo der certo, mais uma vitória do nosso Vascão. Espero contar com a audiência de vocês. Terça-feira também a gente volta aqui no AV+, com mais um Sobre Vasco AV, um podcast do Atenção Vascaínos. Espero contar com a sua audiência e até lá a gente vai falando.